Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema de nossa aula de hoje será a crise de 1929. Você vai entender essa crise financeira que aconteceu nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos e logo se espalhou aí pelo mundo. Então pegue o seu papel, pegue a sua caneta, faça as suas anotações para que você venha compreender melhor essas informações que eu irei passar para vocês a partir de agora. Entre 1914 até 1920, os Estados Unidos eles acabaram se beneficiando de um grande crescimento financeiro. Os Estados Unidos eles foram um dos únicos países que não sofreram os efeitos da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos nunca foram palco de nenhuma guerra, ao contrário dos seus concorrentes, europeus, que saíram da guerra totalmente devastados. Então, os Estados Unidos ele se aproveitou disso, ajudando esses países na reconstrução, e ao mesmo tempo que eles ajudavam financeiramente esses países europeus na reconstrução, no seu reerguimento, então os próprios Estados Unidos também conseguiram grandes lucros, e o crescimento financeiro dos Estados Unidos nessa época aí foi absurdo, coisa de 250% de crescimento financeiro. Tanto é que esse período aí, a década de 1920, nos Estados Unidos ficaram conhecidos como os Hurry Twenties, os loucos anos 20, porque as pessoas estavam realmente aproveitando esse período aí de crescimento. As pessoas iam se divertir, as pessoas iam ostentar, as pessoas praticavam o consumismo, comprava mesmo, sem nenhum tipo de preocupação, as empresas, as indústrias produzindo adoidado para poder dar conta de atender aí essa sana consumista das pessoas. Só que essa grande prosperidade começou a dar sinais de fraqueza já. Em 1921, por exemplo, já havia acontecido uma pequena crise financeira, uma crise que durou mais ou menos ali uns 2 anos, mas que logo foi superada. Mas depois essa crise voltou, e voltou ainda pior, por diversas razões ali. Okay? Mas esse período aí de crise, em meados dos anos 20, ficou conhecido como a Grande Depressão. O que foi a Grande Depressão? Segundo a interpretação mais comum, eles vão falar que a Grande Depressão foi uma crise de superprodução, ou seja, as empresas, as indústrias, elas estavam produzindo demais, mais do que a capacidade que as pessoas tinham de comprar. Então, quando essas empresas elas perceberam isso, que elas estavam produzindo mais do que estavam vendendo, então elas pararam de produzir. Pensaram, vamos parar de produzir. Se nós vamos parar de produzir, não precisamos de tantos empregados. E aí começou um processo de demissões. Futuramente, essas empresas elas foram perdendo seu valor, elas foram se desvalorizando, até que em 1929 aconteceu o crash da Bolsa de Nova York, ou seja, essas empresas, as ações dessas empresas na Bolsa de Nova York se desvalorizavam, as pessoas começaram a perder dinheiro, empresas começaram a falir, bancos começaram a fechar. Você tem uma ideia aqui, 5 mil bancos fecharam, 80 mil fábricas e 32 mil casas comerciais faliram, 15 mil trabalhadores perderam seus empregos. Você começou a ver cenas como essa aqui na foto pelas ruas dos Estados Unidos, filas quilométricas de desempregados ali
em busca de uma nova oportunidade. Né? Então, assim, foi um tombo gigantesco para os Estados Unidos naquela época. Né? E ficou conhecido aí com o nome de Grande Depressão. Né? Alguns estudiosos vão falar que essa Grande Depressão ela foi causada pelo liberalismo, né? Ou seja, pela falta de intervenção do Estado na economia. Né? Essa é uma interpretação, mas eu queria apresentar para vocês também uma outra interpretação, né? Que é a interpretação da escola austríaca. Né? É uma outra linha de estudos, né? Que diz que não, né? Que a crise de 29 não foi uma crise do liberalismo, mas foi uma crise exatamente pela falta de liberalismo, pelo excesso de intervenção do Estado na economia. Eles vão dizer que o presidente dos Estados Unidos da época, ele, na verdade, ele não era um liberalista, que ele, na verdade, ele interferiu várias e várias vezes na economia dos Estados Unidos durante a crise e isso acabou causando a crise. Essa é uma interpretação aí da escola austríaca de economia, que é uma escola que tem ali os seus representantes, né, os economistas famosos como Menger, Mises, Hayek, Rothbard e Hope. Não estou aqui defendendo nada, mas estou apresentando para vocês aí as duas teses. Né? E aí você, depois aí você vai se aprofundar no assunto, aí você vai se inteirar melhor sobre isso, vai aprofundar o seu conhecimento, né, e você vai tomar suas próprias conclusões. Eu, como professor, estou apenas aqui apresentando as duas teses, tá? E você vai tomar a sua decisão aí, tá? Vai chegar a uma conclusão, ok? Mas o fato foi que essa crise iniciou, que se iniciou nos Estados Unidos, ela logo se espalhou para outras regiões também. Por que que isso aconteceu? Porque muitos países tinham investimentos nos Estados Unidos, né? E esses países acabaram perdendo também o seu dinheiro, né? E muitas economias de outros países dependiam também da economia dos Estados Unidos, né? Por exemplo, no Brasil. No Brasil, vocês já estudaram sobre isso, o Brasil lhe vendia café para os Estados Unidos e dessa venda de café para os Estados Unidos, muita gente no Brasil enriqueceu. Começou a surgir uma elite poderosíssima, uma elite cafeeira poderosíssima aí no Brasil, que se beneficiou desse comércio com os Estados Unidos. Quando eles entraram em crise, quando os Estados Unidos entraram em crise, pararam de comprar o café brasileiro, então isso gerou uma crise aqui no Brasil também, né? E nessa crise acabou tirando essa elite do poder. Né? A elite ela acabou perdendo o seu poder por causa dessa crise nos Estados que começou nos Estados Unidos. Né? Depois teve lá a questão da Revolução de 1930, aquela coisa toda que vocês já estudaram naquelas 3 aulas que eu dei sobre o Brasil no início do século XX. Né? Mas a Alemanha também passou por um processo aí semelhante, né? Porque desde o final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha dependia do dinheiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam ajudando a Alemanha a se reconstruir, oferecendo dinheiro para eles, na ajuda financeira os alemães receberam. Quando os Estados Unidos entraram em crise, então o dinheiro parou de chegar na Alemanha, então a situação que já estava preocupante na Alemanha piorou. Eles entraram numa questão ali da superinflação. O dinheiro alemão, o marco alemão, ele se desvalorizou num nível absurdo, absurdo, ao ponto de terem pessoas que colocavam lá uma carrinhola cheia de dinheiro para ir no supermercado comprar um pacote de bolacha, para você ter uma ideia, do como a situação ali ficou surreal.
na Alemanha, né? E teve alguns países também que não sofreram tanto, como a própria União Soviética. A União Soviética quase que não teve conhecimento nenhum dessa crise. Por quê? Porque a União Soviética ela não dependia tanto da economia mundial. Tudo que ela precisava, ela tinha lá, ela produzia ali no seu próprio solo, né? Então, a crise que aconteceu na União Soviética, ela veio bem depois, né? Muito depois, né? E não consequência dessa crise de 29, por outros motivos, ok? Mas foi por causa também da sua forma de praticar a economia ali, né? Mas isso já é outro assunto, né? Então, quando assumiu nos Estados Unidos o presidente Franklin Roosevelt, né, quando ele foi eleito o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, né, ele veio lá com umas ideias de mudar, né, de tentar ajudar, né, retomar o crescimento financeiro que havia parado ali com a crise, né? Então o Roosevelt ele veio com a ideia lá do New Deal, né, que foram uma série de intervenções do governo na economia dos Estados Unidos, né, para tentar reerguer essa economia. E que tipo de intervenções foram essas? Foram várias, eu coloquei algumas para vocês aqui, né? Intervenções como a desvalorização do dólar, né, para ajudar na questão das exportações, né? Então ele desvalorizou o dólar, né? Ele criou um sistema de segurança social, né? Um sistema ali de seguro-desemprego para ajudar as pessoas que estavam na miséria. Ele também começou a investir em obras públicas para poder criar emprego para as pessoas, né? Ele também começou a realizar empréstimos aos bancos, né, para evitar a falência dos bancos, dentre outras intervenções estatais na economia, né, para poder o que reerguer, né, essa economia que estava realmente falida. Alguns estudiosos vão dizer que esse New Deal, né, essa série de intervenções, ela ajudou, né, que tirou os Estados Unidos da crise, né, e outros estudiosos da escola austríaca, por exemplo, vão dizer que não, né, que essa intervenção veio a piorar, na verdade, a questão da crise, né, com uma crise que poderia ter sido resolvida aí em 2 anos, se o governo não tivesse feito absolutamente nada, para interferir na economia, deixar a economia seguir os seus rumos, a própria economia ia acabar se erguendo, o próprio mercado ia acabar se erguendo, né? Então essas intervenções veio atrapalhar, né, em uma crise que poderia ser resolvida em no máximo 2, 3 anos, ela acabou se estendendo aí para mais de 10 anos, né, e acabou só sendo resolvidos aí com o início da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então essas são as duas interpretações, né, que existem. Eu fiz questão de colocar essas duas interpretações aí, né, para que você procure se aprofundar nesse assunto. É interessante que você veja a crise de 1929 pela perspectiva da escola austríaca também, né, para que você tenha aí uma visão completa aí e tire suas próprias conclusões, certo? Então, por enquanto, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.